Boa noite, pessoal. Dom André novamente aqui no canal. Eu tava trocando uma ideia aqui com os afiliados aqui no meu grupo aqui no WhatsApp e a minha afiliada Lígia me deu sugestão para alguns temas. Na verdade, ela trouxe um achando que era apenas um só, mas são vários temas que eu acho que são importantes e eu vou gravando eles aos poucos, tá? Um deles, no qual ela trouxe, foi sobre um certo deslumbramento que acontece com o novo crente da religião, né? E aí eu tô falando de Umbanda especificamente, né? Mas que pode de repente se estender para outras também, enfim. Quando a pessoa acaba se deslumbrando muito e aí essa pessoa acaba caindo num dos véus de Maia, que é um consumismo em relação a tudo aquilo que é espiritual. E eu estou falando tanto de conteúdo, mas principalmente eu estou falando também de elementos materiais, né? Vou dar um exemplo. Na Umbanda. Pisei na Umbanda, nossa, gostei da Umbanda. Já quero já comprar um monte de vela, eu quero comprar tudo que é tipo de banho, eu quero já comprar, sair comprando ferramenta de orixá. Eu tô exagerando, gente, mas acontece? Acontece. Pode até acontecer com mais frequência até do que a gente imagina, né? Porque às vezes não é só com a pessoa que acabou de entrar na religião, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa já está num desenvolvimento e ela entra para um desenvolvimento num terreiro. Cada casa tem as suas regras em relação, por exemplo, aos fios de contas, né? E às vezes a pessoa nem desenvolveu o guia ainda. E aí, às vezes, a pessoa nem recebeu um recado de que ela, né, de algum guia que ela confie, de algum guia-chefe, enfim, que ela deveria usar tal fio de contas no pescoço. E aí, às vezes, a pessoa, por uma ansiedade, às vezes por esse deslumbre, ela vai querer ter fio de todas as linhas, de todos os tipos de entidade possíveis. E às vezes é um fio que não é nem da entidade dela. Vou dar um exemplo. Às vezes ela vai lá, um fio de Exu, tudo bem. Existe aquele fio genérico para Exu, que é ou é um fio todo preto, ou é um fio preto com vermelho. Aí às vezes de repente ela vai descobrir que o Exu dela não usa preto com vermelho. De repente o Exu dela usa um fio preto com branco. Que sim, é da cor das almas também, né? Tem Tranca-Rua das Almas que usa guias nessas tonalidades. Vai ficar sem guia de proteção? Não. Mas aí às vezes você vai dar uma olhada e você vai ver que de repente a pessoa mandou fazer aquela guia super elaborada, super enfeitada. Calma, calabreso. Calma, calabreso. Então assim, devagar com o andor da carruagem. Eu acho que é importante sim que a gente tenha contra esse véu de Maia, né? Um desses véus de Maia que pode vir em cima de alguém que está começando a descobrir a magia, descobrir o ocultismo, a própria Umbanda. Eu acho que um grande antídoto que é muito importante e deve ser aplicado é autoconhecimento. É muito importante que você aprenda a reconhecer os seus estados internos. É muito importante que você aprenda a reconhecer quando você está ansioso, quando não está ansioso. Porque acreditem, jovens, e não tão jovens assim, quando a gente age por ansiedade, é tão prejudicial quanto quando a gente resolve ir no supermercado com fome para fazer compras. A gente acaba comprando coisas que não precisavam. E aí, pensando nessa tônica da espiritualidade, você acaba adquirindo coisas que não fazem sentido. Eu falo por mim mesmo, por falta de experiência e de autoconhecimento também. No meu passado, a minha biblioteca ela sempre foi de ter muitos livros, mas eu já tive muitos livros que eu praticamente que nem encostei. Assim como tem livros aqui que eu nem encostei e que oportunamente eu vou passar para frente para algum sebo de algum lugar que eu conheço, enfim, né? Para alguma biblioteca comunitária. Tô trazendo isso, gente, porque teve uma fase que eu acabei desfazendo de boa parte dos meus livros também. E foi importante, foi um grande exercício de desapego. Por quê? Porque eu percebi que eu tive uma preocupação grande de querer ter os livros por ter, mas não eram livros que de fato condiziam com a minha linha, né? E aí foi no meu processo de desenvolvimento, de despertar, de consciência, no meu processo de autoconhecimento, onde eu fui entendendo, por exemplo, que a minha linha de magia, por mais que eu adore as linhas de magia hermética, e eu vou sempre pisar um pouquinho na linha de magia do hermetismo,
A minha linha de magia é Umbanda. Então, inclusive, não é nem mais os conteúdos, por exemplo, que eu li lá atrás da linha do Rubens Saraceni, né? Hoje em dia eu tô numa linha de Umbanda mais tradicional, então bem mais próximo das linhas de tradições mais afro, mais indígenas. Então, meu motivo de pesquisa agora são essas linhas, né? Então, é para onde eu direciono as minhas leituras de Umbanda, né? Não vou mais querer ficar me preocupando de querer ler tudo, de todo mundo. Não, não, não. Então, a gente não pode cair nesse véu, gente. Isso é uma grande ilusão e é uma ilusão que acaba gastando e roubando muito a gente da gente mesmo, tá? Cuidado com o deslumbramento, cuidado com essa preocupação de querer consumir aquele monte de coisa de uma vez. Muita calma, autoconhecimento. Cara, não me conheço. Existem muitas ferramentas para autoconhecimento. Uma delas, por incrível que pareça, podem ser os oráculos, tá? Sim, eu acho que sim, você ir numa mãe de santo que você confia, ou num pai de santo que você confie, para jogar cartas, búzios, runas, moedas, tarô dos orixás, tarô mitológico, o que quer que seja, vai ser de grande valia para você conseguir se entender e se conhecer. Assim como eu também confio muito também nos métodos da astrologia, por exemplo. Acho que é um método muito importante você conhecer algum astrólogo que seja de confiança, caso você tenha interesse em acessar o autoconhecimento dessa forma, também considero sendo muito importante. Assim como outras disciplinas, como por exemplo o yoga, né? As práticas do yoga aliadas a, por exemplo, um dos ramos dela que é a meditação, que é a preparação da mente para o yoga, fundamental. Você vai se conhecer também, mas é isso. Para autoconhecimento exige disciplina. E às vezes na ansiedade a gente não usa disciplina, a gente quer para ontem, fica essa coisa meio atabalhoada, tá certo? Então, ficou um pouquinho mais longo esse vídeo também, mas gostou do conteúdo, por favor, compartilhe, curta o canal, curta o vídeo, tá? É muito importante, por favor, curta o vídeo, gente, é importante, tá? E se você achar por bem continuar seguindo aqui o canal, seja muito bem-vindo. Saravá a todos, ótima noite. Saravá ao nosso pai Omolu. Hoje é dia 16 de agosto, dia de São Roque, que sincretiza com o Omolu. Saravá Omolu, Totô Omolu, Totô Ajubari.